Oi, gente. Hoje a gente está aqui para conversar com o Gustavo Cedrone sobre o novo plano diretor de São Paulo que acabou de começar. O plano diretor que parece que foi um grande projeto, um dos grandes projetos da gestão Haddad, que durante os 4 anos de gestão dele teve uma equipe incrível, né? Eu acompanhei um pouco, conheci algumas pessoas, encontrei com eles pessoalmente, assisti palestras, recebi o plano em casa, pude dar palpite, que legal. opinar. Bom sinal. Exatamente. Estive com eles, fazendo sugestões no que eu tinha marcado a lápis. Você podia entrar na internet também e fazer sugestões. Sim. Eles, durante 4 anos, eu conheci arquitetos que fecharam seus escritórios nesse período para irem trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Haddad. E esse projeto, que foi aprovado ano passado, começou a ser implementado agora, certo? Sim. Conta para mim como é que é. Acho que o plano ele foi quase que em 2 etapas, porque durante acho que talvez os 2 primeiros anos da gestão Haddad, eles tiveram instrumentos novos para entender a cidade. Então, por incrível que pareça, São Paulo não tinha tantos instrumentos de computador, de pesquisa, de análises de mapas, de ocupação, de uma série de coisas que a gente acha que São Paulo, enfim, por ser uma cidade grande, tinha isso muito bem feito, mas não tinha. Então, teve uma primeira etapa de pesquisa que foi incrível, que eu tive a oportunidade de ver uma pequena parte. E depois o plano diretor em si, que requer, né, tem um longo processo de aprovação, porque justamente teve uma série de consultas públicas, né, onde as pessoas puderam opinar e votar e contribuir, né, com o desenvolvimento dos próximos décadas, talvez, da cidade. Mas ele é muito inteligente, porque, por incrível que pareça, pela primeira vez São Paulo está sendo pensado através das infraestruturas de transporte urbano. Então, a densidade de São Paulo, ou seja, os lugares onde vão ser mais densos, onde vão morar e trabalhar mais pessoas, estão juntos das principais vias de transporte público. Então, são os corredores de ônibus, são os metrôs, são as grandes avenidas. E, por incrível que pareça, São Paulo não era assim, ela era mais ou menos setorizada de uma forma que a gente nunca muito entendeu. Vocês resolviam desenvolver um bairro lá ou fazer um empreendimento novo, lá longe, sem considerar o acesso do público para aquele lugar? Deslocamento, exatamente. O deslocamento. Então, pela primeira vez, tem essa grande inteligência que onde tem mais transporte público, a gente adensa mais. E onde tem menos, que são os bairros menores com menor adensamento. Isso é um aspecto, enfim, fundamental, porque ele mexe na estrutura inteira de transporte da cidade, né, de deslocamento da cidade para o futuro. Mas tem outros aspectos muito, muito interessantes no plano, que é a possibilidade de uso misto e a possibilidade de você sugerir que as pessoas façam empreendimentos de uso misto e serviços no térreo. Então, também é muito comum hoje em São Paulo você ver um prédio como esse, que é só residencial, ou um prédio do lado que é só comercial, e as portarias, os térreos desses prédios são incorporadas na área privativa. Então, tem o porteiro, tem a área comum e tal. E o plano diretor diz que se você implementa um serviço, uma loja, um café, um restaurante, enfim, uma farmácia, no térreo você pode construir mais. Então, para o incorporador, isso é bastante interessante. É como a gente vê cidades bem desenvolvidas. Como as cidades europeias, como Buenos Aires, né? A gente costuma achar lindo Paris, lindo Londres, mesmo Nova York. E é isso. A gente não percebe que tem um prédio, né? No mesmo prédio tem apartamentos de diferentes tamanhos. Exatamente. E embaixo tem os serviços, você não precisa sair do bairro para comprar a sua verdura, para ir no supermercado, para ir na farmácia. Justamente é isso. Eu acho que desencadeia uma série de coisas. Um é o menor deslocamento, então você desce da tua casa, você tem farmácias, tem restaurante, você tem um bar, você tem um monte de serviços que te servem naquele entorno, configurando um bairro, né, de verdade. E isso traz muita segurança para a rua. Né? Porque uma vez que você faz um monte de muro e portarias fechadas na cidade inteira, aquelas ruas à noite ficam sem pessoas. Muito mais conforto, as pessoas que habitam acabam tendo um certo aconchego, porque tem um certo senso de comunidade, né? Porque ele acaba conhecendo quem presta serviços para ele, ele acaba circulando por ali mesmo. Cria um bairrinho, né? Uma espécie de bairrinho. Sem a segregação que a gente vive no Brasil, né? Principalmente em São Paulo. É muito violenta a segregação. Os bairros
né, por faixa como se chama? Classe econômica. Exato, exatamente. Então o plano, eu acho que ele é muito, muito esperto nesse sentido, porque ele estimula a iniciativa privada, né, os incorporadores, a incorporarem isso nos projetos deles. Então, é o serviço no térreo e o uso misto, que é no mesmo edifício você considerar habitação, serviço e comércio, que também eu acho que é muito inteligente, porque porque um prédio que é todo fatiado em andares precisa ser todo mundo só morando, né? Por que não pode ter alguns andares das pessoas trabalhando ou conviver, né, diversos usos diferentes numa mesma edificação? Então, cada vez que você usa esse artifício que a prefeitura está estimulando, você pode construir mais. Então, a expectativa é que nos próximos anos a gente comece a ver mais exemplos como o Conjunto Nacional. O Conjunto Nacional, digamos, é o resumo de tudo isso. Você tem um térreo totalmente aberto com serviço, você tem andares de comércio, escritórios, e você tem andares de apartamentos residenciais. Tudo no mesmo edifício, numa quadra só, enfim, com um projeto incrível. Mas a ideia é um pouco voltar essa tipologia de cidade que a gente não tem aqui tanto no Brasil, né? E que é muito típica europeia mesmo. Uma pergunta, já foi assim, não é? Assim, eu vejo que assim, tem alguns prédios em São Paulo, de alguns bairros são assim, como você citou, o Conjunto Nacional. Quando foi que isso não foi mais uma obrigação? Uma norma. Eu acho que é gozado, porque os planos antigos de São Paulo, eles não previam isso. Ao contrário, esses grandes exemplos que tem de projetos muito bons são exceções. E são talvez de arquitetos não brasileiros, como é o caso do Conjunto Nacional. Exatamente. E são exceções, é engraçado. Eu estava vendo essa pesquisa que o Raul Justilori, sabe quem que é? Um jornalista super legal. E ele tem feito uma pesquisa extensa sobre grandes projetos em São Paulo. E aí você vê uma pessoa que é muito influente ou que lança uma ideia incrível, diferente de tudo aquilo que está se fazendo naquele período. Existia um comitê de aprovação que aprovava projetos especiais, ou seja, fora do que está ali na lei. Então, alguns desses exemplos que a gente tem são frutos disso, são projetos especiais que algum incorporador achou, né? O Copan, por exemplo, hoje seria uma loucura aprovar, mas na época alguém aprovou porque achou que era um prédio que fazia sentido para aquela região. E é engraçado porque são 2 cartões postais de São Paulo no final, né? Bom, quer dizer que agora, a partir de 2017, com o plano do Haddad sendo implementado, do Haddad, toda a equipe do Haddad é incrível, né? São Paulo vai mudar para melhor, a gente vai ver isso. Eu acho que é muito forte esse plano, acho que é muito, vai muito, enfim, ele segue uma série de premissas e de desejos de cidade que é um pouco do que a gente estava discutindo, que é benefício para o pedestre, que é uma cidade menos segregada, que é uma cidade que tem muito mais contato, não tem essa barreira entre o que é público e é privado, tem muito mais contato com a rua, com a calçada. E a calçada entra um tanto nesses prédios privados, né? Sim, e consequentemente isso traz mais segurança para a cidade, porque parece que muita gente na rua causa tumulto. Pelo contrário, é mais do que comprovado aqui em São Paulo mesmo, né? Sim. Assim, são muitas praças hoje sendo ocupadas, são muitas manifestações que acontecem de forma pacífica. Antigamente a gente ia numa manifestação, a gente assistia um show, a primeira coisa que a gente via era a polícia. Sim. A gente ia numa feira, a primeira coisa que a gente via era a polícia. Policiamento hoje em dia tem né, acho que a própria a CET está mais tranquila, a polícia está mais tranquila, já perceberam que é útil, as pessoas ficam mais felizes, o entorno todo agradece. Eu acho. Maravilha, valeu. Obrigado.